Fabiana Barroso, atas reveladas pelo Jornal Nacional da insuspeita Rede Globo mostram que o ministro Carlos Lupe foi alertado sobre as fraudes no INSS já em junho de 2023, mas ele adiou a discussão sobre o assunto. Talvez não fosse um assunto tão grave, né? Enquanto o esquema crescia, o Sindinap, onde Frei Chico, irmão de Lula, é vice-presidente, aumentou o faturamento em 100 milhões em 3 anos. Caramba, que gestão maravilhosa! O volume total de descontos irregulares triplicou isso, multiplicou por 3 nos 10 meses em que Lupe não tomou medidas, chegando ao valorzaço de 250 milhões mensais. 250 milhões tirados do bolso de pobres aposentados e pensionistas. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, no entanto, negou que esse sindicato esteja sob investigação e que Frei Chico não é alvo da operação. Documentos mostram que a conselheira pediu pauta sobre fraudes, tendo em vista o número de denúncias. Só que ela foi ignorada solenemente, Fabiana Barroso. Por quê, hein? Porque é inimiga dos caras, né? Agora a gente tem que olhar o Brasil desta forma. Não é mais sobre lei, não é mais sobre justiça, não é mais sobre nada disso, não é sobre informação, né? Porque o Jornal Nacional também, pelo amor de Deus. Mas, gente, eu não sei por qual absurdo. Agora é o Jornal do Absurdo. Parece que a gente está falando de um metaverso, mas infelizmente, meu senhor e minha senhora, isso é a realidade brasileira. O senhor Andrei Rodrigues vai ao ICL, eu não sei, o nome daquele canal lá estranho, com gente esquisita, aqui no YouTube, né, altamente esquerdista, sem disfarçar, assumidamente esquerdista, para defender Frei Chico. Primeiro, perguntinhas básicas que todo brasileiro deveria se fazer no momento desse. A investigação é sigilosa ou não? Não pode ser depende, não pode ser em parte, não pode ser tipo Fernando Collor, que está preso, o restante não. O negócio tem que ser, né, o todo. Outra coisa, esse sindicato aí que Frei Chico fazia parte, tá bom, ele não tem nenhum envolvimento, ele não está sendo investigado, mas o sindicato, parece que também negou que o sindicato esteja sendo investigado? Peraí, tem informação conflitante. Então, precisamos da transparência, da famosinha transparência, isso é essencial. Aí o senhor Lupe, aquele que já esteve nos esquemas de Brasil, de meu Deus, esquemas mesmo, tá, gente? Que é o dono do PDT, eu sempre, gente, se eu errar a sigla aqui, o Darcy me corrige. É muito partido para pouco país, né? Mas ele é dono lá do PDT e teve denúncias, teve um monte de coisa. Ele se fingiu, não é João sem braço, porque teve bastante braço, porque pegou esse dinheiro, tudo indica, né? Que foi entre as 29 associações. Aí não dá para comparar como estava o Galante aqui, infelizmente, porque nos Estados Unidos não tem sindicato, né? Aqui, além de ter sindicato, eles realmente surrupiaram, usurparam, roubaram, fraudaram, põe o nome que você quiser, mas esse nome aí mesmo, né, o mais sei o que existe, de velhinhos, de aposentados, de gente vulnerável, de gente que precisa, né, de R$30 que faz diferença ali todo mês, às vezes menos, às vezes mais, e aí, assim, para ser derradeiramente correto aqui, é verdade que o Bolsonaro editou esse MP, medida provisória, e é verdade que o Congresso Nacional de 2028 derrubou esse MP. Ó, que coisa bonita. Não é mesmo, Congresso Nacional? Aí vocês vendo tudo isso que eu estou contando nesse resumão aqui, o Congresso Nacional faz o quê? Nada. Nada, gente. Nada. E você vê algum juiz aqui agindo de ofício, mandou 48 horas para alguém, 24, 72 que seja, uma semana, 10 dias. Não, não vimos. Não vimos. O máximo que eles fizeram é dizer que essas instituições estão afastadas. Mas como eu não confio em nem vocês, cada um tem que puxar o extrato, as 26 milhões de pessoas que são aí, né, do INSS, tem que puxar o extrato para ver se teve esse desconto indevido, provavelmente sim, e se sim, se parou, e depois ainda procurar um advogado para correr atrás do que eles estão dizendo que vai sair do nosso bolso, do nosso. Né? Como se não bastasse, não é essas entidades que têm que devolver o dinheirinho. Não, vão dar um jeito aí de implementar alguma coisa, porque o prejuízo realmente não pode ficar com os aposentados. Mas imaginem, isso que a gente está falando é a democracia que eles defendem. Imagina o inverso disso. E esse é o ponto assustador, Dácio Bracarense, porque após a operação sem desconto, o governo promete restituir os valores descontados indevidamente de aposentados e pensionistas. Só que não tem prazo para esses pagamentos acontecerem.
Especialistas já estão advertindo que o processo pode demorar devido a questões burocráticas e orçamentárias. A devolução vai depender de um plano a ser apresentado pela Advocacia Geral da União através de um grupo especial que vai ser criado para tratar disso. O governo quer usar aí 2 bilhões bloqueados das associações investigadas para financiar o ressarcimento. Dácio Bracaresi está com jeitinho que essa grana vai acabar morrendo nos cofres públicos e os aposentados vão ficar naquela de perder o mané, né? É pior do que isso. Na verdade, eles estão utilizando a tragédia para produzir uma nova tragédia. Porque na criação desse fundo para poder ressarcir quem foi roubado, você não tenha dúvida nenhuma que as pessoas que vão administrar esse fundo também vão desviar. Essa é a forma de atuar da esquerda. E o que me surpreende nessa história toda é que a gente fica observando as repetições e não adianta falar. Veja, a pauta anterior tratava do apagão. Afinal de contas, esses fenômenos não eram teoria da conspiração? Esses canais todos conservadores que falam que haveria esse tipo de fenômeno eletromagnético e que teríamos apagões na Europa, não estavam todos mentindo, fazendo fake news? Outra coisa, será que estamos prontos para o Drex? O que aconteceu em Portugal? As pessoas não conseguiam tomar uma condução, as pessoas não conseguiram se alimentar, as pessoas não conseguiram fazer absolutamente nada porque não tinha dinheiro físico. Que lições devemos tirar do que aconteceu na Europa? E não foi só em Portugal e Espanha, não. Ou seja, sem energia a gente cai no século XVIII imediatamente e a gente pode entrar num cenário de caos, porque hoje tudo é controlado pela internet, a aviação, os sinais de trânsito, tudo é controlado por conta da internet. Uma coisa depende da outra. Os dois sistemas, tanto em Portugal quanto em Espanha, são administrados por empresas controladas via internet. E os canais conservadores que sempre alertaram isso, e o Braddock Show que sempre alertou isso. Bem, e agora temos desvios em fundos de pensão. Veja só que curioso. Muita gente não sabe, mas a ex-esposa do Lula chamava Marisa. Sabe onde que ele conheceu? No setor de pensões do sindicato. O ex-marido dela fazia bico de táxi e foi assassinado. Pois é, e por conta disso ela passou a receber pensão. E o irmão do Lula, vejam só que curioso, levou o Lula para atuar aonde? No setor de pensões. Estou falando da década de 70. E ela foi lá carimbar, né? Aquele a carteirinha de viúva e assim conheceu o Lula. Vejam só onde Lula e seu irmão estavam na década de 70. Quando a gente fala de retornar à cena do crime, talvez a gente esteja até errando, porque eles nunca saíram da cena do crime. E é inacreditável que depois de décadas a gente esteja discutindo mais uma vez sobre desvios nas mesmas áreas e nada tenha sido feito para poder parar essa gente. E olha, eles ampliaram tanto o esquema deles, tanto que na década de 90 o Brasil inteiro conheceu a Georgina, que desviou o maior volume de dinheiro da história do INSS, 390 milhões. Pois é, os petistas transformaram a Georgina numa batedora de carteira. É isso, Serrão. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou que Sóstenes Cavalcante preste esclarecimentos em 48 horas sobre declarações envolvendo emendas de comissão. O líder do PL na Câmara sugeriu que poderia gerenciar 100% das emendas das comissões presididas pelo PL. A medida seria uma resposta ao adiamento da votação de urgência do projeto de anistia aos envolvidos do 8 de janeiro. Dino é contra a anistia. Dino também gosta de interferir nas emendas parlamentares. Atualmente, o acordo interno prevê que 30% das emendas ficam com o partido que preside a comissão e 70% são distribuídos por Hugo Mota. Na decisão que Dino tomou no Supremo Tribunal Federal, ele alertou que declarações podem indicar uma nova afronta à Constituição Federal. Que afronta é essa, André Marcília? Você achou alguma afronta? Olha, agora a intenção de votar, agora fazer acordo, virou crime, né? Então, virou crime e vamos pressupor aqui o STF como uma delegacia onde todo e qualquer crime para o qual é uma delegacia para o qual é levado o crime e eles dão conta de resolver sempre monocraticamente. Então, olha, o STF
ele começou a inventar sobre a Constituição e sobre o direito constitucional há um tempo atrás, há 6 anos. Né? Agora ele chegou ao cúmulo, que é inventar sobre a política do dia a dia. Os políticos não podem mais fazer política. A política virou criminosa. É isso. Então, a única política autorizada hoje é aquela que o STF permite. Ou melhor, aquela que envolve o STF. O STF é como aquele pai rígido e severo e sacana que abandona também os filhos e a mulher, e sabe-se lá para onde vai, não vou nem dizer para não sobrar para mim, mas veja, é um pai rígido que só permite que tudo que acontece ali dentro da casa passe por ele. Somente aquilo que ele autoriza é lícito, somente a sua própria vontade, o seu próprio desejo são desejos louváveis e adequados. Isso é tudo menos uma democracia. Nós criamos dentro do Brasil, a partir da permissividade, a gente precisa dizer isso, a permissividade que uma boa parte da imprensa teve, que uma grande parte da advocacia teve, continua lamentavelmente tendo, e uma boa parte dos políticos, vamos dizer a verdade, dos políticos e de boa parte dos políticos de qualquer lado, né? A gente teve ressalvas individuais, mas institucionais pouquíssimas. Com isso, o STF virou o dono do Brasil. Ele manda hoje no Legislativo, o Legislativo é uma criança perto do STF. O STF submeteu o Legislativo e submeteu com isso a todos nós. Ô Darcy Bracarense, é por isso então que a gente entende por que o presidente Lula levou para Roma, para o Vaticano, para o sepultamento do Papa Francisco, o Luiz Roberto Barroso. Ou seja, era um chefe de Estado, né? Tá mandando no Brasil, não é isso? Ou não é? Agora, tem um detalhe nessa notícia que eu queria até confirmar, eu não sei se eu li direito na pauta. O Flávio Dino deu 48 horas para o líder responder sobre declarações. Ou seja, o Flávio Dino está confirmando que o artigo 53 não vale de absolutamente nada. Porque uma coisa é o parlamentar dar alguma declaração que eventualmente possa estar até fora do arcabouço constitucional. Inclusive, isso é muito comum. Né? O parlamentar, muitas vezes, ele blefa dentro do Congresso, falando que vai propor uma legislação absolutamente inconstitucional, como forma de pressionar o Executivo a atuar. Porque, às vezes, tem um vício de iniciativa que o Executivo é quem tem a prerrogativa de atuar em determinadas áreas e o parlamentar fala que vai fazer para que o Executivo faça na frente dele. Agora, você imagina o que vai virar o país quando você tem um crivo sobre o que está sendo dito dentro do parlamento. Não interessa o assunto das emendas, não importa. Porque se o parlamentar estiver blefando, ou seja, se ele estiver fazendo o exercício do parlar na política, ele precisa ter esse direito, porque caso contrário, acabou o Brasil. Fecha o Congresso. Na verdade, a matéria é Flávio Dino fecha o Congresso. E é inacreditável porque ele era congressista, ele foi um senador. E ele está dando 48 horas para que um parlamentar responda sobre o que ele disse. Olha, eu espero que o Sóstenes não responda. Porque se ele responder, ele vai estar cumprindo a ilegalidade. E sim, existe uma aliança PT-STF e essa aliança comanda o regime que aprisiona o Brasil e que está encerrando os trabalhos do Congresso, meu amigo Serrão. Fabiana Barroso, dessa vez, não teve nem aquela mandracaria do partido de oposição ou do partido de esquerda acionar o Supremo para pedir que o ministro se pronuncie. O ministro se pronunciou automaticamente, como se ele fosse, ou, como o Darcy explicou, alguém do parlamento, ou um Supremo que é mais supremo, tão supremo ou mais supremo que Deus, o que justificaria realmente a presença no enterro do Papa. É isso, né? Estão criminalizando a política, e só de um lado, isso está bem claro, né? Fazer política hoje no Brasil não se pode. O que é extremamente preocupante é que a posse do orçamento público dada ao Supremo não é hoje, não é essa decisão que ele fez de ofício, que ele ficou bravinho com uma declaração e resolveu de ofício. Realmente dar 48 horas é chocante, mas não é de hoje. Ele tomou conta, o Supremo tomou conta do orçamento público desde a virada do ano passado. Gente, regrinha básica, orçamento público, ninguém pode sair de férias. O Congresso Nacional fica de castiguinho ali até votar a lei orçamentária.
Foi o primeiro ano que nessa virada aí ignoraram. Por quê? Falta de pulso do Congresso Nacional. Falta de pulso do Congresso Nacional o tempo inteiro, vendo as atribuições do próprio Congresso Nacional serem mitigadas por uma política nefasta que o Supremo tem feito. Então, assim, o Supremo realmente não tem habilidade política alguma. Os ministros são completamente sem habilidade, devem permanecer assim. O único que deveria, que tem habilidade, infelizmente, porque já foi, né, ficou dançando a dança das cadeiras, uma hora é governador, uma hora é congressista, uma hora é ministro do governo Lula, outra hora pula com a toga ali, é o Dino. Mas cadê todo o restante, os próprios ministros, para fazerem esse autocontrole, né, esse autoexercício? Espera, calma, e ainda monocraticamente. Quer dizer, não existe, o Fux chamou atenção para isso no voto dele ali, ele falou, tinha a ver com isso, né? Falou, peraí, já é tão pequeno o Supremo, já são 11 ministros, na Constituição nem fala de turmas, quer dizer, a gente já faz coisa de turmas, o que já é um absurdo, né? A metade decidir algo importante, agora nem isso, é monocraticamente, e ai de quem ousar. Então, assim, adianta eu pedir para o Hugo Mota, meu filho, você está vendo isso aí na tua cara? Assim, você está já passando aquela coisa que a gente chamava o Pacheco de covardão, o Hugo Mota já está aí, né? Já está quase colando ali para ser o covardão do momento. Alcolumbre, gente, eu não tenho nem esperança, eu nem cobro do Alcolumbre, porque ele está realmente unido até para fazer a lei que a gente vai comentar aqui da anistia. Então, assim, se os presidentes, né, o presidente da casa, que é o Alcolumbre, e o presidente, especificamente aí dos deputados, né, da casa menor, da casa baixa, sei lá eu, não tem reação a isso, a gente esperar que somente o PL e o Novo, né, porque só estão esses dois partidos enfrentando tudo isso, vocês estão de sacanagem conosco. Então, realmente, gente, não é assim que vai fechar o Congresso Nacional, que não vai ter função, já é real. É realidade. Hoje a notícia traz isso, né? Uma das camadas é a concretização disso, que o orçamento público não pertence mais a vocês. E olha que está mexendo no bolso de vocês. Vocês vão ficar felizes só com o fundão partidário? É isso mesmo? Todos os caciques partidários estão concordando com isso? Cadê você, meu filho, Kassab? Cadê o Ciro Gomes? Cadê essa galera? Né? Nessa hora aí que é para defender o próprio orçamento ali, que é das emendas, cadê vocês, meus filhos? Aí depois vão achar que vão defender a gente, brasileiro, comum. A supremocracia parece que engoliu todo mundo, né, André Marcília? Pois é, engoliu todo mundo. Isso tem um ponto interessante que na fala do Bracarense até me levou a pensar o seguinte. De onde vem isso, né? De onde vem o poder do Dino se meter numa questão como essa? E olha o estado de coisas em que nós estamos. O STF ele tem deixado, eu tenho dito que o STF deixa franjas em todos os assuntos que ele se mete. Então, esse caso do Collor, por exemplo, só para fazer uma analogia, a gente entender, é a mesma coisa. Como é que agora a Lava Jato pode voltar das cinzas, tal qual uma fênix? Por quê? Porque eles não acabam completamente com a Lava Jato, eles deixam um fiapinho, que aí depois eles podem puxar, feito um fio de novelo, e desenvolver da forma que bem entenderem, manipulando aquele assunto. É para isso que a gente tem agora o foro privilegiado ampliado, é para isso que a Lava Jato é encerrada, mas não tropo, é por isso que os assuntos todos estão sob sigilo, quer dizer, tudo e todos estão ou podem estar sob julgo do STF, porque a gente desconhece até mesmo até onde vai o poder de alcance deles. E isso faz com que eles sequer mais se deem ao trabalho de explicar por que eles estão decidindo sobre a vida pública e política do país. É o fim. E o assunto agora é a aniversariante do dia, da semana, Rede Globo, 60 anos. Uma recente entrevista de Pedro Bial com William Bonner revela uma tentativa meio que desesperada da Globo de manter a relevância do Jornal Nacional, aquele que já teve uma audiência acachapante e que hoje está caidinho. O jornalista confirmou os planos de deixar a bancada do telejornal após quase 3 décadas como âncora. Enquanto as redes sociais batem recorde, com 5 bilhões de usuários ativos em 2024, a TV tradicional está caidinha, está perdendo audiência continuamente. Durante a conversa, Bonner tentou reforçar a narrativa de que telespectadores buscam o Jornal Nacional para verificar a verdade das notícias.
Verdade da verdade é que a Globo já está preparando César Tralli como possível substituto de William Bonner para tentar renovar o formato que sofre com queda de público. Vamos lá, perguntar para os meus comentaristas Bradockers. Vocês acho que nem tem tempo de ver o Jornal Nacional, porque a gente está trabalhando no horário, né? A gente não consegue nem ver, né? Talvez depois a gente ouve uma repercussão ou outra, mas, de fato, a maioria das pessoas já não ouve mais esse jornal como antigamente, né, Darcio Bracarense? Pois é, e é curioso, né, como que um jornal que já foi símbolo de credibilidade, um jornal que foi tão premiado, um jornal que reunia todo mundo às 8 horas da noite para poder acompanhar as notícias, de repente cai nesse descrédito. Eu acho que ficou muito claro para todo mundo que a Globo parou de tratar da vida do brasileiro e passou de tratar da vida dos intelectuais e das celebridades da própria Globo. Os dilemas, os dramas, os conflitos, não da sociedade, mas daqueles que frequentam o Projac, daqueles que andam pelos corredores da Globo, passaram a fazer parte da programação. Então as discussões, as novelas, a produção, os assuntos pautados nos jornais, passaram todos a tratar de temas como sexualidade, feminismo, temas absolutamente descolados da realidade do cidadão comum do Brasil, que queria apenas escutar as notícias do dia e se ver nas produções da teledramaturgia, das novelas da Globo, que já contaram em algum momento a história do Brasil profundo. A Globo se desencontrou nos dramas e conflitos, e muitos conflitos, dos seus artistas e das suas celebridades, e nunca mais se encontrará, porque o tempo da Globo é o tempo da televisão. E hoje a gente está na era da internet. A gente só pode dar adeus e que eles continuem tentando salvar suas reputações, mas de nada vai adiantar. Sem a truculência do STF e o dinheiro público suado do povo trabalhador, a Globo simplesmente desaparece, meu amigo Serrão. Ariel Menezes e Vander Moreira, essa dupla é sócia do nosso novo parceiro MI Investimentos. E a gente vai falar de um assunto que é super importante para nossa galera, para a turma que precisa ter a consciência de que o quanto é importante uma educação financeira, o quanto a gente pode fazer investimentos inteligentes no Brasil se a gente tiver consciência de que eles exatamente existem. E eles existem. Por isso que a gente tem que chamar a atenção para um problema que é grave no Brasil. Muitos ainda não tratam das suas despesas pessoais, das suas despesas familiares, com a correção com que deveriam. E aí, essa falta de educação financeira prejudica diretamente a construção de um patrimônio e do crescimento financeiro dessa pessoa. Será que a gente está realmente preparado para aproveitar as oportunidades que aparecem? Ou a gente, às vezes, dá mole, se vacila, gasta demais, se endivida, sem estar prestando atenção? Vocês estão estudando esse fenômeno, a empresa de vocês cuida disso. Que conselho que vocês dão para nossa audiência? Vamos lá. Serrão, um prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho de educação financeira. Para nós é uma missão da nossa empresa de trazer consciência para o nosso cliente. Quando nós vamos falar um pouquinho de educação financeira, nós queremos entender qual é o cenário, onde ele está, qual que é a pretensão de futuro, e de que forma que ele quer chegar lá. Que ele precisa ter um método, não adianta ele querer chegar em algum lugar e não saber qual é o caminho. Então nós viemos trazer outras opções, a não ser o financiamento já conhecido, a não ser os empréstimos já conhecidos, ou até gastar o dinheiro à vista. Hoje, comprar, por exemplo, um imóvel com dinheiro à vista, hoje com uma Selic de 14,25, nosso dinheiro Dói. rende muito bem. É dolorido você imobilizar o seu dinheiro. Então, nós viemos aqui trazer um formato diferente e, além de diferente, confortável, saudável financeiramente. Vander e Ariel, por que a gente tem tanta deficiência nesse negócio de planejamento financeiro? Por que isso é tão difícil para o brasileiro? A gente tem um problema cultural? É isso? Boa noite, Serrão. Boa noite a todos. De fato, Serrão, hoje o brasileiro está muito acostumado a confundir a oportunidade com urgência. O brasileiro está acostumado, primeiramente, a correr atrás do bem para depois buscar a condição para ter esse bem. E quando você faz isso, você acaba, de fato,
deixando de ter oportunidades de fato que te tragam o melhor resultado possível. Como o Ariel colocou, o nosso propósito é trazer de fato uma solução, acrescentar uma solução para que o cliente de fato ele possa investir e diversificando seus investimentos e tendo o melhor resultado, né? Então, o brasileiro, ele de fato é muito. O cenário nosso econômico não é um cenário fácil, político também não é, e aí muitas vezes o brasileiro acaba enfiando o pé pelas mãos, ao invés de se planejar, primeiramente, ele acaba atropelando um processo que a gente vem trazer, de fato, esse conhecimento, essa informação, para ajudar esses nossos clientes a fazer o melhor planejamento e obter o melhor resultado, efetivamente. Na hora que a gente vai consumir, vocês avaliam que a gente às vezes gasta de maneira muito emocional e não de maneira planejada? Esse é o fenômeno realmente que a gente precisa prestar atenção e tentar evitar? É isso? Vamos partir do básico, Serrão. Hoje tem muita gente que quando a gente pergunta qual que é o seu fluxo financeiro, ele não sabe nem o que é fluxo financeiro. A maioria não sabe quanto ganha e quanto gasta. Todo mundo olha, eu quero comprar um carro. Será que a parcela cabe no meu orçamento? Ele olha para a parcela, ele não olha para o custo efetivo total. Ele não quer saber se ele está pagando 100 mil no carro e pagando 300 no final. Ele quer saber se a parcela cabe no orçamento dele. Então, o que a gente traz hoje é a consciência mesmo. Analisa, vamos fazer cálculo, vamos ver aonde vai chegar esse seu investimento, né? E a gente prepara esse nosso cliente para se estruturar, primeiramente, para então ir para o mercado e procurar as oportunidades que são inúmeras. Hoje tem muita gente desesperada por vender e acaba vendendo por preço mais baixo. Mas se você acha que tem uma oportunidade e financia, por exemplo, um imóvel que está com preço mais baixo, é um tiro no pé, porque talvez você vai pagar 2 ou 3 vezes o valor que você calculou para a sua oportunidade. Então a gente vem trazer esse nível de consciência e, claro, oferecer uma opção que seja mais viável, que seja mais saudável financeiramente. Legal, então vamos dos entretantos para os finalmente. Qual é a dica hoje que o consumidor brasileiro precisa ter para ele tratar melhor de como ele ganha, de como ele arrecada, de como ele gasta, de como ele planeja todo esse fluxo financeiro da vida dele? Qual é a dica de vocês? Pode, toca, Lariel. Posso falar? Bom, gente, Claro. se você não controla o seu dinheiro, alguém vai controlar. E eu vou dizer para você que normalmente ele não é para o seu bem, tá? Então, o que que a gente organiza? Sabendo qual é o seu fluxo financeiro, a gente identifica dentro do seu caixa uma parcela que seja viável para você poder iniciar o seu investimento de forma tranquila, de forma confortável. E dessa forma, sendo parcelado confortavelmente, ele vai fazer um investimento, tá? Baixo, onde utiliza ali o seu fluxo de caixa, onde em algum momento ele consegue alavancar esse bem. Vamos dizer assim, hoje nós temos, vamos dizer um exemplo bem claro. Hoje, para se investir em 500 mil reais, todo mundo acha que pagaria um valor exorbitante. Mas com a nossa estratégia, você consegue investir em 500 mil reais com uma parcela de 1.397. É super viável para muita gente, para muita gente. Então, você investindo R$ 1.397, em algum momento, com a nossa estratégia de contemplação, nós utilizamos uma estratégia clara aqui, baseada nos nossos cálculos, tá? Que você, naquele momento, consegue alavancar esses 500 mil reais. Vamos supor que você obtém esse crédito em 20 meses, né? E você investiu ali 28 mil reais. Você alavancar para 500 mil, uma bela alavancagem. E você, até aquele momento, investiu parcelas pequenas que couberam no seu bolso, e daí, a partir daquele momento, você tem o crédito de 500 mil reais para aí sim sair para o mercado e aproveitar as oportunidades que tem de sobra. Hoje em dia, tem oportunidades que, inclusive, você compra um imóvel, o imóvel, você aluga esse imóvel. E com o aluguel, você paga a parcela do seu investimento, por exemplo, ele se autoquita. Então, tem várias estratégias que nós temos aqui com a nossa equipe que pode deixar isso cada vez mais confortável para você na sua Então, vida eu sem se endividar. captei vossa mensagem. Então, vocês estão falando de algo parecido ou que seria um consórcio, que hoje é uma grande alternativa para um planejamento financeiro. Você não gasta tanto dinheiro e, na hora de fazer sua aquisição, você tem aquela grana para fazer e economizar nesse período aí dos juros altíssimos, né? Mas o consórcio Isso. feito da maneira certa, viu? Com estratégia. Vamos lá. O consórcio ele já existe há muitos anos. Ele, inclusive, tem muitos adeptos que já tiveram problemas, inclusive, com o consórcio. Mas se o consórcio for feito
com a empresa correta, da maneira certa, com estratégia, sendo proposital nessa estratégia, ele pode gerar um resultado, assim, muito grande, viu? O Wander queria complementar? Sim, inclusive, Serrão, linkando um pouco o que o Ariel colocou, nós trabalhamos com um propósito. É o propósito, de fato, de trazer uma solução que faça sentido para os nossos clientes e que, de fato, traga uma melhoria de vida, uma alavancagem de patrimônio, uma alavancagem de capital. Nós temos alguns clientes nossos que, por exemplo, inclusive investem conosco com um propósito de, por exemplo, adquirir um imóvel no exterior. Hoje nós temos uma atuação a nível nacional, nós temos hoje 6 escritórios, sendo 5 no Brasil e um em Portugal. Então nós temos uma assessoria no exterior também, que dá todo o suporte para o nosso cliente na eventual decisão dele adquirir um imóvel em Portugal, na Europa, nos Estados Unidos. Muitos clientes nossos também com a intenção de morar fora do Brasil para ter uma melhor qualidade de vida, proporcionar uma vida melhor para a família, para os seus filhos. Então isso faz muito sentido. E faz muito sentido por quê? Porque, de fato, o cliente investe uma parcela muito pequena, uma parcela que faz sentido no orçamento dele, uma parcela que, de fato, no dentro do fluxo de caixa dele não vai, de fato, onerar, e ele pode, de fato, utilizar esse benefício para alavancar seu patrimônio, gerar renda passiva e melhorar a sua vida, o seu patrimônio como um todo. Então, é um formato muito interessante e muito próspero. É uma ferramenta que a gente fala internamente, nós utilizamos que é uma ferramenta para, de fato, abençoar a vida das pessoas, uma ferramenta de propósito, e o que nós não queremos é quantidade, a gente quer qualidade, clientes, de fato, que tenham propósito, como nós temos, que queiram crescer e tenham objetivos honestos e corretos de crescer na vida, proporcionando uma vida melhor para a família e para todos os seus clientes. Que legal. Então vocês estão trazendo uma proposta de planejamento financeiro, econômico, para você adquirir um bem sólido, mas dentro do que você pode e do que você quer e no tempo certo. Sem desespero, sem consumismo, sem se endividar desnecessariamente. A dica é essa. Exatamente, Serrão. Você pode ser nosso cliente, se você foi, nós fazemos a sua assessoria, a sua análise, conforme as suas expectativas de mercado, quanto você pode investir. Nós dizemos hoje que qualquer pessoa pode ser nosso cliente, aquele cliente que investe 10 milhões de uma vez, né? E aquele cliente que também investe em 100 mil reais. Hoje, para você começar a investir para 100 mil reais, paga uma parcela de 340 reais. Então, é super simples. Hoje, se a pessoa disser que não pode investir, é porque ela não priorizou, ou porque ela também não pensa no futuro. Legal. Então vamos lá, para a gente acabar. Como as pessoas podem procurar vocês para essa consultoria especial de investimentos? Maravilha. Serrão, nós estamos à disposição, como disse, nós temos uma equipe à total disposição aqui no Brasil e também fora do Brasil, presença nacional e Europa. Vou deixar aqui o meu WhatsApp, onde o cliente pode fazer o contato conosco e nós vamos atendê-lo, fazer uma estratégia totalmente personalizada, entendendo os seus objetivos para que a gente possa, de fato, contribuir nesse projeto. Então, segue meu WhatsApp, é 091 99994 1983. 91 porque eu sou responsável dentro da nossa sociedade na operação do norte do Brasil. Eu fico em Belém do Pará, exatamente, cuidando de toda a operação do norte do Brasil. Então, fiquem à vontade, podem me acessar pelo WhatsApp, 91 99994 1983. Eu fico à E disposição. a turma do Sul Maravilha pode procurar o Ariel, né? Pode me procurar. Eu estou aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Atenderei com todo prazer. Nossa ideia é te acolher. Temos um espaço aqui, um escritório para poder atender vocês de forma muito especial. Vou deixar aqui também o meu WhatsApp, é o 11 96067 5104. Nossa equipe está preparada para te receber, fazer o seu diagnóstico, de forma gratuita, inclusive, viu? Nossa assessoria é um presente para o nosso cliente, porque nós entendemos que é isso que vai fazer o nosso negócio prosperar e também os negócios dos nossos clientes prosperarem. Isso é uma grande felicidade fazer parte disso. Daily Talks está aqui de volta na sua tela. O Bradock Show está te dando uma semana de curso de inglês inteiramente grátis. Isso, você vai aprender com aqueles que entendem de verdade o idioma de Shakespeare. Então, Daily Talks, aproveita essa promoção. Acesse agora, pega o seu celular, manda um WhatsApp 98 81 89 14 13 e pede: quero essa bolsa do Bradock Show por uma semana para aprender com os craques do idioma. Esses professores fantásticos que você está vendo aqui, Teacher Vitor, Teacher Carol, Teacher Fernanda e Teacher Brenda. Eles vão cumprir o desafio de te ensinar inglês em uma semana. Você vai quebrar o bloqueio, se você tiver algum, e melhor,
você vai ver que dá para fazer o curso e aí nós teremos uma super promoção para você continuar estudando. Daily Talks garante. Gostou? Você vai ter a chance de aprender inglês com os mestres do idioma. Então, aproveita essa promoção, pega o seu celular, aponta para o QR Code que está aqui na página e vamos aprender inglês. Let's put the book on the table, porque Daily Talks vai te ensinar inglês de verdade. Um ultimato para você. Braddock Show, a partir de agora, das 8 às 10 da noite, ou seja, das 20 às 22 horas. O melhor do jornalismo inteligente, independente, imperdível. Braddock Show, o programa que tem os melhores comentaristas da internet brasileira. Você não pode perder.